Esse é um exemplo típico de bem-estar animal, né? Então, a ideia de todo o sistema agro-silvopastoril é justamente propiciar boas condições. Em primeiro lugar, para o solo, que vai trazer boas condições para a pastagem, que vai trazer boa condição para os animais. E o componente árvore nesse sistema todo é muito interessante, porque ele traz a sombra. Se a gente for pegar esse gado aqui, por exemplo, que é uma raça específica, que tem uma exigência de sombreamento maior, que é a questão do Angus, olha que bom que fica, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de conforto térmico para os animais, tudo é bom. Nessa fazenda especificamente, que o pessoal trata de genética também, o trabalho científico mostra que o sombreamento, quer dizer, boas condições climáticas, boas condições de temperatura, melhora a mobilidade espermática dos animais, melhora o retorno no cio das fêmeas, melhora toda a condição, desde a ingestão de alimentos, passando pela questão reprodutiva e até para quem vai engordar, a questão de marmoreio e acúmulo de gordura na carcaça. Essa condição ambiental interessante que traz as árvores e todo o componente arbóreo para a pastagem é transferida lá para o curral. Quando a gente leva os animais no curral para serem manejados, eles estão mais calmos, eles estão mais dóceis, fica tudo simplificado para o dia a dia da fazenda. Quando a gente pensa em boas práticas de manejo, bem-estar animal, tudo está envolvido. Desde como o vaqueiro lida com os animais no campo, até como ele se comporta na pastagem, na rotina dele, né? Se eu tenho um animal que não é tão adaptado à condição brasileira, por exemplo, e tem um componente arbóreo em volta, isso facilita demais o trato dele, o manejo dele. Ele fica muito mais calmo, fica muito mais tranquilo, eu sei como lidar. As medições da ciência mostram que a temperatura superficial aqui a gente consegue reduzir 4, 5, em alguns casos 10 graus, só pelo fato do animal estar num ambiente muito bom. Se a gente pegar o gado Nelore, mais o norte do país, tem gente que acha que o gado Nelore também não precisa de sombra, não tem problema nenhum. Errado, ele precisa menos de sombra, mas o componente sombra faz muito bem e é muito produtivo. Tudo isso que envolve boas práticas de manejo, a questão da condução dos animais do pasto até o curral. Se ele está com calor, se ele está cansado, se ele já está estressado por causa do mau conforto térmico, tudo vai ficar mais difícil lá na hora. Com uma condição parecida com essa ou melhor que essa, a gente tem uma situação interessante e a fazenda como um todo fica melhor. Quando se fala em bem-estar animal, tem muita gente que pensa que é só manejo, acariciar, cuidar dos animais, passar a mão. Não é isso. Quando a gente fala em bem-estar animal, a gente está falando de ciência. E para qualquer animal, qualquer ser vivo, o alimento é a parte mais importante. Se eu vou numa fazenda e ela não tem uma condição boa de pastagem, como é que eu vou falar para o camarada tratar bem do gado? Então, uma condição de pastagem associada a essa condição ambiental e o microclima que o agro-silvopastoril proporciona, me traz muito mais estratégias positivas de manejo para que quando eu levo esse gado para o curral, que é o tema dos nossos cursos, fica tudo mais fácil. Então, um gado bem alimentado é a etapa inicial e o vigor dessa pastagem, num dia quente como está hoje, é impressionante e acredito que o componente arbóreo faz parte disso daqui. Conhecer o material que você está trabalhando, pessoal, é a parte mais importante que a gente tem do ponto de vista de boas práticas de manejo. Se eu não conheço o gado, se eu não conheço a espécie bovina, fica difícil de saber o que eu tenho que fazer ou como eu tenho que agir para que ele faça aquilo que eu quero que ele faça. Então, o conhecimento a respeito do comportamento animal, que são conceitos básicos como distância de fuga, ponto de equilíbrio, como o animal reage frente à presença humana, é o aspecto mais importante. Saber que se eu olhar para aquele animal, ele está olhando para mim, eu caminhar na direção dele e ele vai andar, se eu souber isso, parte do meu manejo, parte da minha atitude, parte da minha postura frente ao gado e parte daquilo que eu quero fazer já está pronto. Para saber mais isso e os detalhes de como eu conduzo o animal para onde a gente quer ir, como eu faço que ele ande da maneira que eu quero que ele ande, aí tem que conhecer um pouquinho mais e o nosso curso é a área para aprender isso daí.